Saudações, meus alunos do FRS. Então, aqui é o professor William e a gente vai para mais uma aula, material de apoio para vocês nesse momento da quarentena, tá bom, pessoal? Então, hoje vamos dar continuidade ao nosso cronograma de vídeos, tá? Então, no dia 8, eu já disponibilizei aquele material sobre cursos EAD para vocês. No dia 9, eu montei a aula sobre cálculo de carga, tá? Então, hoje eu vou falar sobre o processo de fundição, tá? Então, vou começar falando sobre, especificando o que é um processo de fundição em tipo de molde colapsável ou molde permanente, tá? E lembrando para vocês que na fundição o molde, ele é essa peça-chave que define o tipo de fundição e também é o molde que é responsável por toda a troca de calor do metal líquido para a transformação do líquido no sólido, né, pessoal? Então, é ali que está a taxa de extração de calor e o material do molde que define esses parâmetros, que é muito importante para o controle de processo na fundição, tá bom? E controle das propriedades do teu produto. Então, pessoal, aqui tem basicamente a estrutura do que seria um modelo, um molde no caso, né? O que seriam os elementos de um fundido, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa representação ela é mais fiel a um processo de fundição por areia, tá, pessoal? Então, a gente tem um molde, tá? A gente tem a bacia de vazamento, canal de distribuição, um maçalote fechado, tá? O maçalote, ele é uma reserva de metal que fica próximo à peça para compensar uma falta de alimentação quando não está sendo mais preenchido aqui com metal líquido, então tu consegue ter um reservatório de metal para algum defeito, tá, pessoal? E temos aqui o maçalote aberto e aqui o canal de respiro de ar para a saída de gases do teu molde, tá? E temos aqui um macho, tá? Então, a gente tem o macho ali para representar um núcleo aqui, tá, pessoal? Então, ele vai fazer o papel do núcleo aqui dentro, tá? Para fazer esse furo. E hoje a gente tem na indústria, no mercado, vários softwares que colaboram com a parte de simulação, tá, gente? Então, a gente tem diferentes softwares, tá? Então, aqui tem duas animaçõezinhas simulando o preenchimento de um componente, tá? Então, esse componente ele pode estar numa linha única, com uma geometria complexa, mas sem nenhum furo, ou ele pode ter necessidade de machos e maçalotes, como essa segunda animação aqui, tá, pessoal? Então, hoje a gente já tem softwares disponíveis no mercado que colaboram e fortalecem muito o modelo de função, tá? Então, como eu já falei um pouco, como eu falei anteriormente nos outros slides, a gente tem dois tipos de moldes na indústria de fundição. A gente tem os moldes permanentes e os moldes colapsáveis. Tá? Os moldes permanentes eles são moldes que a gente, após o vazamento do metal líquido, a gente espera solidificar o metal líquido dentro do molde. Normalmente esses moldes eles são instrumentados para saber quando já chegou, quando já terminou a solidificação, tá, pessoal? Então também são um outro ponto importante a gente entender um pouco sobre análise térmica, saber identificar quando que termina a solidificação no molde permanente. E depois esses moldes eles são abertos para retirada do produto fundido e reutilização do molde. Então a grande vantagem desse processo é que tu tem um único molde e tu reutiliza por várias vezes no teu processo, tá? Então normalmente são cavidades que são produzidas por usinagem, tá? Então tu usina qual é a forma que tu quer que tenha a tua peça numa peça metálica ou em grafite, tá? Depois eu vou fazer um comentário um pouco mais para frente, e tu faz essa usinagem que vai ter o teu formato do teu componente, tá, pessoal? E depois, para ligas não ferrosas, é muito utilizar materiais metálicos, essas ferramentas, tu pode até fazer um sistema refrigerado também para facilitar, aumentar ainda mais a taxa de extração de calor. E para ligas de alto ponto de fusão, tem molde de grafite, tá, pessoal? É possível a fabricação de moldes para roda ferroviária, por exemplo,
tem uma empresa em São Paulo que eu sei que produz moldes de grafite usinados para produção desse produto através de aço fundido, tá? E os moldes colapsáveis são moldes que são destruídos para retirada do teu fundido. Então, tu descarta ele a cada vez, então tu só usa uma vez esse molde, tá? Então, as cavidades nesse processo, eles são feitos através de uma cópia de um modelo físico, tá? Então, tu constrói o modelo primeiro, tu constrói todo o teu sistema de alimentação e tu vai utilizar um material refratário que depois ele vai ser quebrado, esse molde, e tu reutiliza esse material no teu processo, tá? Então, normalmente tu utiliza cerâmica, material cerâmico e areia, que a areia também é um componente cerâmico, tá, pessoal? Então, tu utiliza basicamente particulado cerâmico, tá? Mostrando para vocês agora o processo de fundição em areia, o processo de cura frio, tá, pessoal? O processo de moldagem em areia é um processo de moldagem de moldes colapsáveis que tem areia verde, areia de cura frio, depois tem algumas variantes na cura frio e também tem o processo de shell molding, que é um processo com areia também, mas ele usa calor no processo de curagem, tá bom, pessoal? Então, aqui tem uma ilustração do processo, tá? Então, na moldagem cura frio, usa uma mistura de areia com resina para fazer o endurecimento do molde, para fazer essa cavidade. E esse molde tem o modelo na forma da nossa peça que a gente quer, tá, pessoal? Então, ele é um molde que é descartável, que pode ser facilmente reproduzido, e o fundidor prepara a parte superior do molde com canal de descida e também depois o posicionamento de algum maçalote, se precisa. E aí ele enche essa areia, e essa areia ela é composta de duas resinas, tá? Parte 1 e parte 2, que dá a dureza para o teu resistência mecânica para esse molde, tá? Depois ele é produzido a parte de baixo do teu molde também, então tu coloca novamente areia dentro dessa caixa e depois tu retira esses dois bolos de areia, tá? E tu aplica um revestimento, uma tinta, tá? Para evitar que o metal líquido reaja com o molde, tá, pessoal? Para evitar algum tipo de reação na superfície. Depois é passada uma cola específica para fundição e tu fecha o teu bolo e vem com uma panela de vazamento, nesse caso é um fundidor manual com um cadinho, e preenche esse molde com metal líquido e depois tu quebra toda a areia. E depois tu recupera essa areia para o teu processo. Depois que tu quebra a areia, tu quebra o molde, tu passa por uma etapa de usinagem, quebra de corte de canal, retirada de canal, acabamento da peça e a tua peça fica pronta, tá, pessoal? Então é importante lembrar que essa areia ela é reaproveitada no processo. Então, nesse caso, como é um processo de cura frio, é preciso fazer um processo para retirada dessa resina que a gente usa para reaproveitar no processo. Tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre o processo de microfusão, que é um outro processo também de molde colapsável. Que tem o processo de microfusão, tá, pessoal? O processo de microfusão ele é um pouco diferente, tá? Então ele é um processo de molde colapsável que produz melhor nível de acabamento e nível de detalhe na peça, tá? Então, nesse processo é preciso fabricar a tua peça em cera, tá? Então, antes você tem que fazer um negativo uma cavidade para colocar a cera, tá? Então, essa cera é fabricada um molde usinado ou metálico, injetado cera líquida dentro desse processo. Depois que tu injeta cera líquida nesse processo, a gente retira o teu modelo em cera de dentro desse teu ferramental, e daí tu faz a montagem do cacho ou da árvore, tá? Então, essa aqui é uma montagem que tem que ser bem cuidadosa, tá, pessoal? Aí tu monta o teu sistema todo em cera. Daí tu começa o processo de banho, tá? Então, primeiro tem uma lama refratária, tá? Que é para depois começa a dar como se fosse o que chama de chuveiro de particulado, tá? Então, aqui tu tem um banho de zirconita, normalmente é um particulado bem fino, depois tu volta para tua lama de novo e tu vai fazendo essa sequência, e também tem outros materiais que tu adiciona no chamote, até ele chegar com uma certa espessura essa casca. Depois que ela chega com uma certa espessura, é levado para esse forno de ceragem, onde tu retira essa cera, tá? Tu funde a cera, ela sai, e depois tu faz uma última queima para retirada de toda a umidade, até formar uma casca vazia que vai conseguir comportar o teu metal líquido dentro, sem quebrar, e tu vai ter o teu maior nível de detalhe
teus produtos. Então, peças pequenas com grande nível de detalhe e bom acabamento, a melhor solução é a microfusão, tá, pessoal? Então, embaixo de cada um dos vídeos tem o link aqui, a referência dos vídeos, tá, pessoal? Então, vocês podem acessar o vídeo original, tá, pessoal? Então, eu estou fazendo uma narração do que está acontecendo. Mas são dois processos de moldes colapsáveis. O mais comum, pessoal, é a areia verde, tá, pessoal? Que eu vou detalhar em aula. A areia verde é uma mistura de areia e outros ligantes, que a gente vai conversar em maiores detalhes em aula. Então, hoje seria mais uma explanação do que seria um processo de molde colapsável. E no vídeo da próxima quinta vai ser sobre moldes permanentes, tá bom, pessoal? Então, hoje é isso aí. Lembrando a vocês, fiquem em casa se possível, tá, pessoal? Forte abraço.